Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós vamos para a aula de número 3, das chamadas sequências lógicas. Na aula anterior, nós começamos a estudar as chamadas sequências numéricas e resolvemos uma série de exercícios. Pois bem, agora nós vamos estudar um caso muito especial de sequência numérica chamado de progressão aritmética. Aliás, nós vamos estudar dois casos importantes, né? A progressão aritmética e a progressão geométrica. Elas têm muitas coisas em comuns, portanto, muita coisa que eu falar aqui na PA vai ter muita serventia também no estudo da PG, que é chamada progressão geométrica. Bom, tudo começa assim, ó. Nós temos uma sequência de 3 valores aí, né? 3 sequências lógicas aqui. São sequências lógicas numéricas. Então, se nós observarmos o comportamento da primeira sequência, a gente observa o seguinte. Começou no 13, passou para o 15, 17, 19, 21, 23, 25. Então, você tem sempre o mesmo padrão, a mesma regrinha. Ao pular de 13 para 15, você acrescentou 2 unidades. De 15 para 17, novamente 2 unidades. De 17 para 19, 2 unidades. Ou seja, ao construir os termos subsequentes, você está sempre adicionando 2 unidades. Se você quiser saber, por exemplo, quem é o próximo termo, você vai pegar o 25 e somar 2 unidades, formando 27. Esse valor que você está somando chama-se razão. Então, nós temos uma sequência numérica de razão 2. No caso, uma sequência de razão positiva. Por isso que ela é também classificada como sendo uma sequência crescente, porque os termos estão aumentando. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e assim por diante. Muito bem. No segundo exemplo, nós observamos que do 20 eu pulei para o 15. Então eu desci 5 unidades. Do 15 para o 10, tornei a descer 5 unidades. E isso se repete. A cada termo você vai descendo 5 unidades. Então você diz que você tem uma sequência de razão menos 5. Menos, porque ela está diminuindo. 5, porque é o valor que eu estou sendo de razão, certo? 20, 15, 10, 5, menos 5, menos 10. Essa sequência que tem uma razão negativa, ela é chamada de PA decrescente. No terceiro caso, nós temos uma sequência formada por valores iguais. 7, 7, 7, 7. Então nós dizemos que nós estamos somando 0 a cada termo. Então eu tenho uma PA de razão 0. Essa PA ela não é nem crescente e nem decrescente. Ela é uma PA constante. Então nós temos aí 3 exemplos típicos de progressão aritmética. A primeira é uma progressão aritmética crescente, razão positiva. A segunda é uma progressão aritmética decrescente, razão negativa. E a terceira é uma progressão aritmética constante, razão 0. Perfeito? Muito bem. O primeiro exercício diz assim: a alternativa em que a sequência numérica é uma progressão aritmética. Então ele me dá 4 alternativas, e ele quer saber dessas 4 alternativas qual delas determina uma progressão aritmética. Então vamos lá. Alternativa letra A. Ele coloca assim: 0,2, 0,4, 0,8, 0,16. Ora, de 0,2 para 0,4, nós aumentamos 0,2. De 0,4 para 0,8, nós aumentamos 0,4. Então, só isso já é o suficiente para você dizer: não é uma progressão aritmética.
Porque a progressão aritmética exige que a razão seja sempre o mesmo valor. Se eu comecei aumentando 0,2, eu tenho que sempre aumentar 0,2. Então a alternativa A não é uma progressão aritmética. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que é isso? Se ela não é uma PA? Ela é uma sequência de números. A sequência numérica não precisa ser necessariamente uma PA ou uma PG. Ela pode ser uma sequência qualquer. Muito pelo contrário, PA e PG são casos particulares de uma sequência numérica. Perfeito? Muito bem. Na alternativa B, ele coloca assim, 3,25, depois ele coloca 3,5, depois ele coloca 3,75 e aqui 4. Ora, do primeiro termo para o segundo termo, nós acrescentamos 0,25. Do segundo para o terceiro, eu também acrescentei 0,25. E do terceiro para o quarto, eu acrescentei 0,25. Então tá aí, ó. Eu estou sempre acrescentando o mesmo valor. Esse valor é chamado de razão. E pelo fato de ser uma razão positiva, você diz tratar-se de uma progressão aritmética crescente. Então, como ele pede que você identifique qual das alternativas tem uma PA, a resposta é a alternativa letra B. No caso da alternativa letra C, de 2 para 4 eu pulei 2, de 4 para 8 eu pulei 4, então já não é mais uma sequência chamada PA. Porque se eu comecei pulando 2, eu teria que sempre pular 2. Na quarta alternativa, na alternativa letra D, eu pulei 0,2, depois eu pulei 0,1, depois eu pulei 0,1. Então também não é uma progressão aritmética. Repito, para ser progressão aritmética, a razão é um valor constante. Se você começa pulando um determinado valor, você tem que manter isso até o final. Perfeito? Legal. A próxima questão diz assim, ó. Cada uma das sequências a seguir é formada de acordo com uma certa regra. Além disso, o número 7 aparece em ambas. Então vamos lá. Vamos anotar as duas sequências que ele me deu. Então a primeira sequência ele colocou assim: 3, 7, 11, 15. Já na segunda sequência, ele colocou 1, 4, 7, 10. Continuando essas sequências, qual será o próximo número a se repetir em ambas? Ele disse o seguinte: o número 7, ele apareceu aqui e apareceu aqui. Então ele quer saber qual é o próximo número que vai aparecer nas duas sequências. Seria o número 15, o número 16, o número 19, 21 ou 27? Bom, aqui não tem o que fazer, né? O que você tem que fazer? Você tem que dar continuidade nas sequências até encontrar um próximo valor que apareça nas duas. Então vamos lá. Observe uma coisa. Na primeira sequência, eu estou pulando 4 unidades positivas. Então, para poder ser uma progressão aritmética, eu tenho que dar continuidade a isso. Então, se eu pular 4, eu formo 19. Se eu pular 4, eu formo 23. Se eu pular 4, eu formo 27. Se eu pular 4, eu formo 31. E assim sucessivamente. Então a sequência ficaria com 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. Agora aqui, eu estou pulando sempre 3 unidades. De 4 para 7, 3, de 7 para 10, 3 também.
Então, dando sequência a esse padrão, nós teríamos 13, 16, 19, 22, 25 e assim sucessivamente. Aqui também, né? Ele quer saber qual é o número que aparece nas duas sequências. Então, nós temos um determinado valor aqui, ó, que aparece tanto na primeira quanto na segunda. Portanto, o número que se repete é o número 19. Nós vamos encontrar isso na alternativa na letra C. Perfeito? Beleza. Muito bem. O estudo da PA, ele fica um pouco mais fácil de se fazer, um pouco mais rápido de você calcular, quando você sabe a chamada fórmula do termo geral. Sempre há um questionamento, né, no seguinte sentido: eu devo memorizar fórmulas? Eu preciso decorar fórmulas? A tendência das questões de concurso público é não exigir o conhecimento da fórmula para que você possa resolver o exercício. Esse exercício, por exemplo, nós resolvemos sem o uso da fórmula. Mas tem determinadas provas, alguns concursos, que exigem o algo mais do candidato. Às vezes, progressão aritmética e progressão geométrica fazem parte do edital e a banca tem característica de cobrar isso. E ela sempre cobra de uma forma mais aprofundada. Então, o fato de você conhecer uma fórmula matemática vai permitir que você chegue ao resultado de uma forma mais rápida. Ok? Muito bem. Então, essa fórmula matemática que a gente vê aqui, chamada fórmula do termo geral, como o próprio nome já diz, ela é uma fórmula matemática que dá a você a possibilidade de calcular qualquer termo. Por isso a palavrinha termo geral. Ele está generalizando um termo qualquer. Então, como é que é a montagem da fórmula? Então, ela diz assim, ó, AN, eu vou simbolizar o chamado termo geral por AN. Então, esse AN simboliza um termo qualquer. Por exemplo, pode ser o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, pode ser o 20º termo, pode ser o 40º, 50º, pode ser o 100º termo. É o termo qualquer. Normalmente é o termo que eu procuro. Então, por exemplo, se o texto disser assim, calcule o 25º termo dessa sequência. Então, você vai considerar o seu AN como sendo o 25º termo. Muito bem. O valor desse AN, ele é calculado assim. Você pega o primeiro termo da sequência, mais, aí você abre um parênteses aqui, vezes a razão. Dentro do parênteses, você vai colocar esses índices aqui, ó. N1. Então, você vai escrever N menos 1. Então, essa é a fórmula que permite que você calcule qualquer termo de uma progressão aritmética. Então, por exemplo, suponha que eu queira calcular o 15º termo. Então, você está resolvendo um problema lá onde o cara pede, determine o 15º termo da sequência. Você poderia preencher a sequência até chegar no 15º termo. Mas você também pode fazer da seguinte maneira. Eu quero calcular o 15º termo. Então a regra diz assim, é o primeiro mais, abro um parênteses, dentro do parênteses eu vou escrever esses dois termos aqui, um menos o outro, multiplicado pela razão. Ou seja, o 15º termo seria o primeiro mais 14 razões. Então, se você sabe o valor do primeiro, você substitui aqui. Se você sabe o valor da razão, você coloca aqui, faz a continha
e determina o tal 15º termo. Perfeito? Muito bem. Isso poderia ser com qualquer outro termo. Por exemplo, suponha que eu queira calcular o 6º termo. Eu quero calcular o meu 6º termo. Então eu vou aplicar a fórmula. Eu digo assim, que o 6º termo será o primeiro mais... Agora, no parênteses, eu vou colocar essa posição menos essa. 6 menos 1. Vezes a razão. Isso quer dizer, então, que o nosso 6º termo será o primeiro acrescido de 5 razões. Tá feito. Ok? Bom, para você poder relembrar a fórmula de uma forma mais fácil, vamos fazer uma analogia aqui. Eu vou fazer uma analogia dessa fórmula, um exemplo bem tranquilo para a gente poder entender. Olha só, grava aí, que o 6º termo é o primeiro mais 5 razões, né? Olha só que interessante. Vamos imaginar que isso aqui seja uma escada. Portanto, ela é formada por degraus. Então aqui nós temos o primeiro degrau, nós temos o segundo degrau, nós temos o terceiro, o quarto, o quinto e o 6º degrau. Perfeito? Nós tínhamos encontrado que o 6º termo é o primeiro mais 5 razões. Essa regra da escadinha, ela traduz exatamente isso. Quer ver? Para eu passar do primeiro degrau para o segundo, eu subo uma razão. Para eu passar do segundo para o terceiro, mais uma razão. Do terceiro para o quarto, mais uma razão. Do quarto para o quinto, mais uma razão. Do quinto para o 6º, mais uma razão. Então nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5 razões. É isso que a fórmula está dizendo. Para eu sair do primeiro degrau, partindo do primeiro degrau, para eu chegar no 6º, partindo do primeiro para eu chegar no 6º, eu tenho que somar 5 razões. Essa é a moral da história. Para eu sair do primeiro degrau e chegar no 6º, eu tenho que somar 5 razões. Então, de uma forma bem rápida, por exemplo, eu quero calcular o 12º termo. Partindo do primeiro, olha como fica fácil fazer a continha. 6 menos 1, 5. 12 menos 1, 11. Então você tem que somar 11 razões. Eu quero calcular, por exemplo, o 100º termo. Não tem problema. Eu vou partir do primeiro. 100 menos 1 dá 99. Então são 99 razões. Eu quero calcular o termo A200. Então é o A1 mais 200 menos 1, 199 razões. Então, através dessa fórmula matemática, você consegue calcular qualquer termo. Você já se imaginou tendo que montar a sequência no braço até chegar na 100ª posição ou até chegar na 200ª posição? Vai terminar a prova e você não chegou lá ainda, né? Então, essa é a vantagem de eu saber uma fórmula matemática. É eu ter velocidade no cálculo. Perfeito? Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder entender melhor essa ideia aí. A questão coloca o seguinte. Qual é o 40º termo da seguinte sequência numérica? Então ele me dá uma sequência assim. Menos 8, menos 6, menos 4, reticências. E ele pede o 40º termo. O 40º termo é conhecido como sendo A
40, quadragésimo. Então, é isso que ele está perguntando para nós. Quem seria o nosso quadragésimo termo? Bom, você poderia dar continuidade à sequência. Ele deu os 3 primeiros para você e você completa os próximos 37. 3 com 37 vai formar o quadragésimo termo. Mas não faz sentido, né? Você fazer no braço isso. Então você para e pensa assim. Ao pular de menos 8 para menos 6, eu estou somando 2 unidades. Aqui um parênteses. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então eu estou sempre pulando 2 unidades. E esse valor que eu estou pulando é a nossa boa e velha razão. Então a razão da PA é 2. Ora, se a razão da progressão é 2, nós temos aqui que o quadragésimo termo será o primeiro mais, vamos abrir um parênteses, dentro do parênteses eu vou colocar 40 menos 1, porque são essas duas posições, multiplicado pela razão. Então agora eu substituo os valores. O primeiro termo é menos 8. Lembrando que esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, esse é o terceiro, e assim sucessivamente. Mais 39 vezes a razão, que é 2. Conclusão. O termo A40 vai ser menos 8, mais 39 vezes 2 dá 78. Menos 8 com mais 78 fecha em 70. Então, de uma forma muito mais rápida, você chegou que o quadragésimo termo vale 70. Ah, professor, esqueci a fórmula, não me lembrava como fazia. Aí você vai fazer no braço, né? Menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, até chegar na posição 40. Qual é a vantagem que eu tenho de saber uma fórmula matemática? É poder agilizar o cálculo. Perfeito? Legal. Então, alternativa, letra C. Vamos para mais uma questão. A questão fala assim. Observe a progressão aritmética. 50, 48, 46, reticências. Então, nós temos aqui o 50, o 48, o 46 e as reticências. Marque a alternativa que apresenta o termo de primeiro número negativo. Então ele quer saber o seguinte. Você está numa sequência decrescente. 50, 48, 46. Você está descendo 2 unidades. Por estar descendo, eu estou diante de uma razão negativa. Ora, se eu estou descendo, vai chegar um dado momento que o termo vai ficar negativo. 50, 48, 46, 44, 42, 40, vai descendo. Vai chegar um momento que o termo vai ficar negativo. Você pode chegar, completar a sequência até atingir o primeiro negativo. Não tem problema. Talvez você leve aí 5 minutos, 6 minutos, mas você resolveu a questão. Como é que a gente faria a questão usando a fórmula matemática? Então a gente pensa assim, ó. Eu quero calcular um termo que está em progressão aritmética. Eu sei que o primeiro termo vale 50. E que a razão é menos 2. Muito bem. Então, se nós fizermos a álgebra aritmética do problema aqui, ficaria assim. Esse menos 2, ele multiplica o n, fica menos 2n. Ele multiplica o menos 1, menos com menos vai dar mais 2.
Ora, 50 com mais 2, 52. Então, se coloca que 50 menos 2n. Vamos colocar 52 aqui direto. Esse é o valor do termo geral. Perfeito? Esse é o nosso valor do termo geral. Então, o nosso termo é o n, é 52 menos 2n. Ora, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele seja um número negativo. Ora, negativo é ser algo menor que zero. Então, eu quero que esse resultado fique menor do que zero. Conclusão, menos 2n. Eu vou passar o 52 para lá. Ele vai passar negativo. Porque ele vai passar fazendo a operação inversa. Quem é mais, passa como menos. Muito bem. Todas as vezes que o n for negativo, você deve multiplicar por n por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, você inverte todos os sinais. O que é negativo passa a ser positivo e o que é menor passa a ser maior. Quando você multiplica por menos 1, você inverte todos os sinais. Conclusão, você diz que 2n tem que ser maior que 52. Portanto, o valor do n tem que ser maior que 52 sobre 2. Em outras palavras, 52 por 2 dá 26. Então, o seu número de termos, que é o que ele está pedindo, né? Marque a alternativa que apresenta o termo negativo, o primeiro termo negativo. O seu número de termos tem que ser maior que 26. Ora, maior que 26 só pode ser 27. Então, resposta será o 27º termo. O 27º termo dessa sequência será, com certeza, um valor negativo. E nós encontramos isso na alternativa letra E. Perfeito? Muito bem. Próxima questão. Diz assim: em uma progressão aritmética, sabe-se que o quinto termo é igual a 63 e o sétimo termo é igual a 77. Ele quer que você determine a soma do 26º termo com o 39º termo da PA. Então ele está dando o seguinte: nós temos uma sequência cujo quinto termo é 63, o quinto termo é 63 e o sétimo termo vale 77. Ele quer que você calcule a soma do 26º, que é o A26, com o 39º, que é o A39. Então é isso que ele quer que você determine. Ele te deu informações do quinto e do sétimo e pede que você some o 26º com o 39º. Muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Olha só. Aqui nós temos o quinto termo. Aqui nós teríamos o sexto. Aqui nós teríamos o sétimo. Segundo o texto, esse termo vale 63 e esse termo vale 77. Ora, por se tratar de uma PA, você sabe que ao passar de um termo para outro, você está somando razões. Daqui para cá, eu tenho que somar razões. Conclusão. Partindo do quinto termo, para eu chegar no sétimo termo, eu tenho que somar duas razões. Então, nós dizemos que o valor do sétimo termo será o valor do quinto acrescido de duas razões. Do quinto para o sétimo, eu pulo duas razões. O sétimo termo vale 77. O quinto termo vale 63. Então, passando para lá,
Nós vamos ter 77 menos 63 igual a 2R. Ora, essa diferença aqui dá 14. Portanto, a razão será 14 dividido por 2. Então, nós estamos diante de uma sequência de razão 7. Vamos confirmar? 63 com 7 dá 70. 70 com mais 7, 77. Mas ele quer que você determine a soma do 26º com o 39º. Então, nós vamos calcular aqui, ó. 29º. Então, agora, muita atenção no caminho que eu vou dar a solução do problema. Se eu tenho o quinto termo, eu posso usar o quinto, posso usar o sétimo, aquilo que eu achar melhor. 29º com o quinto, dentro do parênteses, vão ficar 29 menos 5. Porque nunca se esqueçam que dentro do parênteses eu coloco as posições que estão sendo relacionadas, né? Aqui um parênteses importante. Se você está no terceiro andar de um edifício e quer ir para o 10º, você não precisa descer até o primeiro andar para pegar o elevador. Você já pega o elevador no terceiro e vai até o 10º. Então, do terceiro até o 10º, você vai subir 7 andares. Aqui, eu estou no 5º andar do prédio, quero ir para o 29º. Então, seria 29 menos 5. Mas o exercício está pedindo 26. Ora, se o exercício pede o A26, então aqui seriam 26 também. Conclusão. O A26 será o quinto termo, que é o 63, mais essa diferença dá 21, 21 vezes a razão, que é 7. Isso quer dizer, então, que o A26 será 63, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Portanto, o 26º termo será 147 com 63. 10 vão 1, 10 e 1, 11 vão 1, 210. Então, nós determinamos o 26º termo. Ele vale 210. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa agora com o A39. Vamos fazer aqui, ó. Eu quero calcular o A39. Uma forma mais rápida. É o A5 mais, dentro do parênteses, eu vou colocar 39 menos 5. Vezes a razão. 39 menos 5. 26 menos 5. Portanto, o A39 será 63 mais 34 vezes a razão, que é 7. Vamos apagar aqui, que nós sabemos que a razão é 7. Isso quer dizer, então, que o A39 será 63 mais 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 3, 21 e 2, 23. Portanto, o termo A39 será, vamos somar aqui com 63, 11, vão 1, 10 vão 1, 301. Pronto. Calculamos o A39. Ele quer que você marque no gabarito a soma do 26º com o 39º. Então, nós vamos pegar o valor 210 e somar com 301. Isso aqui vai dar 1, 1, 5. Portanto, a soma vai dar 511. E isso está na alternativa
Letra B, entre 500 e 515. Então veja que essa é uma questão que, se o aluno sabe a fórmula, ele consegue fazer o cálculo de uma maneira mais rápida, né? Senão ele vai ter que montar até o 39º termo e depois separar o 39º com o 26º. Perfeito? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao assunto da PA, trabalhando agora com a chamada soma dos termos de uma progressão. Ok? Não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal no YouTube e visite o nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar todo o material organizado por assunto, com listas de exercícios, material didático em PDF, teoria, todas as aulas gravadas em vídeo, separados por conteúdos, questões resolvidas e comentadas, simulados para cada assunto que você estudar. Além disso, provas comentadas também. Ok? Tudo a seu alcance para que você possa se preparar com qualidade para qualquer prova de concurso público. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.